O cemitério do Bonfim é o primeiro cemitério oficial da capital mineira. Ele foi construído e planejado como um dos artefatos, um dos equipamentos, na verdade a palavra correta é essa, um dos equipamentos urbanos que faria parte desse projeto magnífico que foi a construção e a inauguração de uma cidade no final do século XIX, uma cidade que representaria a República. Então Belo Horizonte tem esse estigma, né, de ser uma cidade construída para a modernidade republicana. E o cemitério do Bonfim, ele é um desses equipamentos importantes, necessários. Toda cidade, seja ela qual for, tem que ter um lugar para os mortos. E o cemitério do Bonfim é o cemitério que responderia ao que seria um cemitério republicano, numa cidade planejada para a República. O pessoal mais velho disse que já sentia arrepio, na hora que estava mexendo no túmulo, vozes. Ah, não vi nada não. Graças a Deus, né? Graças a Deus, eu peço a Deus para não ver. Aqui cada um que chega conta uma coisa de um jeito. Na Loura do Bonfim tem dois tipos de versão. Uma é que tinha um travesti aqui na época que ele se produzia para, né, dentro do cemitério para sair para ganhar a vida de noite, né? Uma das lendas que eles falam. A taxista pegou uma loura no centro, ela veio. Pegou ela lá na Ponça Pena. Isso é tempo do bonde ainda, né? Disse que precisava visitar um túmulo aqui dentro e pede ao motorista que espere por ela. Ela chegava aqui, né, com o táxi aqui e desaparecia. E diz a ele, se o senhor não voltar, o senhor pode procurar nesse endereço. Aí demorou, Ele vai até a casa dessa senhora. que ele bateu lá e a mãe dela saiu e falou, não, com a moça loura pediu para mim esperar ela aqui para ela me dar o dinheiro da corrida. Ele olhou para a cristaleira, em cima da cristaleira tinha porta-retrato e num dos retratos ele identificou a moça que ele havia trazido aqui. Mas, moça loura? Tem moça loura que não é? Eu falei, não, é essa da foto. Ele falou, não, minha filha já morreu. Tem 3 anos. Tandão. Aí ela entrava aqui, saía do outro lado, morreu Maria. Era cano. E outras é porque tinha um rapaz muito antigo aqui no cemitério que era mecânico. Ele era, para a tecnologia da época, ele era bastante evoluído. Então ele conseguiu fazer um carro motorizado que não precisava de piloto. E ele colocou uma loura, um boneco louro dentro do carro para sair transitando, que o carro era movido a controle remoto, até uma certa distância. Aí o povo achava que ele era uma loura que ficava transitando toda noite, mas era ele testando o carro. Como a cidade ela foi planejada em cima de um arraial que se chamava Arraial do Belo Horizonte, a primeira medida da comissão construtora foi proibir os sepultamentos no entorno da matriz de Nossa Senhora da Boa Viagem, hoje catedral, mas não é o mesmo prédio, tá? Aquele prédio foi demolido, o prédio colonial, e construído um prédio de acordo com os padrões estéticos e arquitetônicos que a capital demandava. Muito antes dela ser o Curral del Rei, não é? Que é a origem que a gente conhece historicamente de Belo Horizonte, já existia aqui uma pequena capela de pau a pique que foi construída para abrigar a imagem de Nossa Senhora da Boa Viagem. E aquele ponto onde havia aquela imagem passou a se transformar num ponto de romaria. Muitos colonos passavam por aqui para fazer orações e prestar homenagens à Nossa Senhora da Boa Viagem. O processo de demolição da Igreja da Boa Viagem não aconteceu de imediato, não. Demorou um tempo. Não foi assim, a comissão chegou e falou, agora vamos demolir, porque teve resistência. A Igreja Católica não deixou que demolisse sem construir outra igreja, não. Aí o Pedro Nava, no livro dele, nesse livro de memórias, ele conta como que ele viu aquele terreno ali do entorno da Igreja da Boa Viagem ser revirado e ele via tíbias, crânios sendo misturados com a terra e sendo retirados. Então, assim, o que ele comenta nesse livro dele, ele até fala, é um desrespeito em relação aos mortos, né?
Eu não sei, como esse é um livro de memórias, né, a gente tem que respeitar aí a licença poética, né, do memorialista, mas eu não tenho nenhum registro documental do que foi feito com esses corpos. Então eles não foram, esses corpos anteriores à construção da capital, é o tempo que o consumiu. Provavelmente eles estão lá até hoje. Sim, né? é possível. Então, seu Adão, conta pra gente aí o que o senhor sabe. Ouviu falar? Eu ouvi falar de São Bracemi, mas não sei se... Eu nunca vi, não. Eu nunca vi. Já vi falar, mas eu nunca vi. Eu começava falando do aniversário de Belo Horizonte, né? também. Que é 12 de dezembro, né, de 1897, que Belo Horizonte foi inaugurada, junto com o Palácio. E a gente recebia as pessoas, né, no salão que tem... O chão é todo de mármore de Carrara, né? Onde as pessoas podem ver a escadaria belga. Eu tenho 20 anos de praça, o Adão tem mais tempo. A gente ouve falar que ali era um tipo... Eu esqueci o nome da vila, não sei se é uma vila, que tinha morrido gente e parece assombração. Isso pra mim tudo é lenda, que eu não acredito. E uma curiosidade interessante era que no teto do palácio tem pintado, né? Os ideais de liberdade, fraternidade... Mas não tem de igualdade. Não tem de igualdade. Quando fizeram o mapeamento do local onde ia ser construído o Palácio da Liberdade, tinha uma casa muito simples de uma senhora que o fotógrafo a nominou como papuda, devido à doença do bosque que ela tinha. Aí conta a lenda que essa senhora ficou sabendo dessa história, né, de que tinham iriam tirar a casa dela ali, fizeram um registro colocando esse nome pejorativo nela. E óbvio, né, a cidade estava sendo planejada, os construtores, o Aaron Reis e depois o Francisco Bicalho, que era um dos engenheiros responsáveis, eles não estavam muito preocupados em perguntar a opinião das pessoas que viviam aqui no Arraial, se eles queriam ou não essa cidade, né? Então, a maior parte das pessoas que eram nativas aqui, elas foram literalmente expulsas daqui. Ela ficou famosa justamente porque ela não queria sair, né? Como os outros moradores que foram desapropriados. Ela bateu o pé e falou, não saio. Resistência, né? Mas não teve muito jeito. Só que ela roubou uma praga. Ela disse, tudo bem, eu saio. Mas ninguém vai ser feliz aqui nesse palácio que vocês vão conseguir. Vai todo mundo morrer. Ela falou, eu vou lançar uma praga, então, nesses governadores. Ela era bruxa e tal, ela mexia com umas ervas, assim, umas coisas. Isso. E o fato é que depois do palácio pronto, os presidentes de província que foram assumindo, não sei se por coincidência ou se por praga da papuda, foi morrendo um atrás do outro. Maciel morreu dentro do palácio. No banheiro. No banheiro. Assim. Dizem que foi fantasma, né? Que ele tava lá tomando banho e tal, e aí de repente ele viu o fantasma, teve um susto, um infarto fulminante, morreu dentro do banheiro. Isso. Aí ele fica passeando lá no palácio até hoje. E ele gosta de tocar piano, né? Tem um piano lá, e de repente as pessoas estão lá e ouvem um piano, assim, abre a porta, tá no vermelho, não tem ninguém. Então era o Olegário Maciel, porque acho que a papuda não sabia tocar piano. Raul Soares morreu de modo estranho, o Tancredo, Negro. O Juscelino, ele tinha medo da papuda, né? Inclusive ele transferiu, ele foi o governador que transferiu o palácio pro Palácio das Mangabeiras. Porque ele queria fugir da praga da Dona Maria. Da praga da Dona Maria Papuda, porque ele tinha medo. Aí ele mandou construir o Palácio das Mangabeiras, né? Os governadores, a parte do Juscelino, foram morar lá, mas ele não escapou não, né? Que a morte dele também não foi muito explicada, não. Eu acho que Papuda também pode ter um dedinho nessa história, né?